Fala galera, como vocês estão? Christopher aqui, vamos então para mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 5 fundos imobiliários que estão pagando mais que a Selic para iniciar bem 2026 aí, ganhando um dividendão bonito, né? São 5 opções de bons fundos imobiliários que pagam mais do que quanto? Mais do que 12,75% ao ano. Você achou que era 15, né? Mas entenda, a Selic, ela não te paga 15% ao ano. Você precisa ficar 2 anos em um dia, pelo menos, posicionado, ou seja, mais de 2 anos posicionado em Tesouro Selic, para que o seu imposto seja de 15%, para aí sim, depois de 2 anos e um dia, pelo menos, você ter direito a receber 12,75% ao ano líquido. Ou seja, qualquer fundo imobiliário que você comprar e ficar por apenas um ano, você já vai ter recebido mais do que o Tesouro Direto em um ano líquido, tendo como base a sua menor alíquota de imposto de renda. Porque, como você sabe, o imposto de renda do Tesouro Direto ele é cobrado na fonte, ou seja, quando você recebe já vem descontado. E o dividendo é isento de imposto até o momento que eu gravo esse vídeo. Então fique com a gente se você quer saber quais são os 5 fundos imobiliários que eu vou trazer aqui, pagando mais de 12,75% ao ano para você. O primeiro fundo que nós vamos falar aqui é um fundo que eu tenho em carteira, que eu gosto muito, acompanho há bastante tempo, e também acompanho o que falam do fundo por aí, e fico inclusive impressionado, porque esse fundo é um fundo que performa há mais de 5 anos, impecável, sem dar problemas. O fundo entrega resultado, o fundo entrega valor para o cotista, o fundo nunca deu dor de cabeça. Eu estou falando aqui do RZTR11, o fundo imobiliário da RISA, né, o RISA Terrax, que é um fundo que tem como principal objetivo gerar retorno para os investidores, né, através do arrendamento, compra e venda de propriedades agrícolas em 3 frentes diferentes, que seria o Sale and Leaseback, que é aquela conhecida de muitos fundos aí, onde compra, né, o imóvel do proprietário e o mesmo proprietário vira seu inquilino. Então, você compra do cara e aluga para ele mesmo. Então, ele agora não é mais dono do imóvel e paga aluguel para você. É uma forma que muitas empresas, inclusive, o RZAT11, que também é na mesma casa, utiliza esse mesmo processo, né? E as empresas utilizam-se disso para se capitalizar. Então elas pegam o dinheiro do fundo para colocar na sua operação, né, e poder se capitalizar de forma rápida e pagam um aluguel que, com o resultado, né, da sua produtividade aumentada, sai barato para eles. Então é um ganha-ganha para os dois lados. Isso é o Sale and Leaseback, certo? O RZTR11 também utiliza Buy to Lease, tá? Que é parecido, mas ele não precisa vender necessariamente para o cara que vendeu para ele. Ele compra aquela terra e ele pode, né, arrendar essa terra para outros, no caso aqui de terras, né, de fazendas e tudo mais, ele pode comprar aquelas terras e arrendar para outro arrendatário que não seja o que era o proprietário antes. Isso é o buy to lease, né, quando ele não tem obrigação de fazer um leaseback, né, é buy to lease, não é leaseback. Leaseback é lugar de volta, né, e o lease pode botar outro arrendatário lá dentro para trabalhar nas terras com tranquilidade, fazer um novo contrato, certo? E a terceira, e essa é uma das que eu mais gosto, é o Land Equity, né? Que o Land Equity é aquele que nem o Tegar e outros fundos de desenvolvimento, né, utilizam-se bastante. E o próprio TRXF11 utiliza muito o Land Equity indiretamente, porque ele compra imóveis que tem o dobro de terreno do que o imóvel, do que a área construída. Então a ABL do TRXF11 é a metade do que ele tem de área de terreno. Isso não é um Land Equity, porque eles têm ali uma base de área livre para construção, para desenvolvimento, para locação, para o que for, muito grande, né? E aqui esse fundo ele faz bastante isso, ele compra bastante coisa que vai se valorizar bastante terras, fazendas e tudo mais, para negociar e gerar ganho de capital lá na frente. Esse fundo faz bastante isso, e isso é um motivo que faz muita gente ficar vendendo desesperadamente, e eu adoro, porque eu compro a melhores preços e aumento o meu provento. Então, o Land Equity é uma das 3 estratégias, além do Sale, do Leaseback e do Buy to Lease, que esse fundo usa, e eu acho muito legal isso, tá? O foco deles é em território nacional e atuação nas regiões mais consolidadas de produção de grãos e fibras, tá? O foco dele aqui é grãos e fibras, né, em relação aos inquilinos do qual eles procuram, certo? Esse aqui não é um vídeo, gente, que eu vou ficar fazendo uma análise profunda. Eu posso sim, se vocês quiserem, todos os fundos que eu falar aqui, se vocês quiserem uma análise individual de algum deles, coloca nos comentários, tá? Que eu vou produzir um vídeo completo de 30, 40, 50 minutos falando tudo que eu puder sobre o fundo. Aí eu abro o leque, né? Eu abro a caixa de Pandora e falo tudo que eu acho sobre o fundo, certo? Desde minha opinião de gestor, estratégia de gestor, detalhes sobre o que está acontecendo, alguma polêmica,
certo? Inclusive esse fundo aqui tem uma polêmicazinha que está rolando, né? Aí o efeito papagaio no YouTube se expande, né? Que tem uma questão aí de um valor que não aparece nos relatórios, que ninguém sabe o que eles estão fazendo. Cara, eles estão entregando o resultado. O resultado desse fundo é um resultado muito bom. Vira e mexe, esses caras fazem um ganho de capital e dão um não recorrente muito gostoso de receber, certo? E esse fundo nunca deu dor de cabeça. Você tem que confiar na gestão. Certamente eles não estão roubando o seu dinheiro. E esse é um fundo que sempre entregou resultado, um fundo que eu gosto muito, já ganhei muito dinheiro com esse fundo, ele quase já se pagou na minha carteira. É um fundo sensacional que performa bem ao longo do tempo. RZTR11, um fundo do agronegócio, ele não é fiagro, tá? Cuidado com isso, que entrega um baita do resultado. Vamos ver quanto é que foi a rentabilidade dele, a histórica desde seu IPO. Esse fundo começou em outubro de 2020, se eu não me engano. Vamos ver aqui. E isto, praticamente num ano de pandemia, né? E ele já entregou um total return aí, né? Que é dividendo mais valorização de cota de 79%, gente. 79% é, ó, 21, 22, 23, 24, 25. Em 5 anos, ele entregou isso aí. O que dá aí, né? Os seus... Vamos fazer uma conta de padaria, que é aquela... Que eu não vou fazer conta de juro composto agora aqui, que eu tô sem tempo. Mas, ó, 79. Vamos dividir por 5. Uma conta nominal, tá? Que é nada a ver, não é um juro composto certinho, daria 15, em torno de 15, 16% ao ano. Esse fundo entregou de total return, tá? Mas isso aqui é uma conta nominal, gente. Sempre quando a gente vai fazer conta de juros compostos, a conta é diferente e dá um pouquinho, até menos aí. Vai dar uns 14,9 ao ano, uns 15,1, uma coisa assim, tá? Então, uma hora, um vídeo só sobre esse cara aqui, aí sim, a gente esmirilha ele e fala tudo certinho do jeito real para você. Então, esse é o RZTR11. Como vocês estão vendo na tela, entregou um resultado muito interessante, tá? Vamos falar sobre os principais indicadores deles para a gente passar para o próximo, certo? Esse fundo aqui, gente, 3,1 milhão de liquidez diária, então você pode entrar e sair a hora que quiser de boa. R$1 de dividendo, 13,15% ele pagou nos últimos 12 meses, tá? O último provento foi R$1. Mas esse fundo tem uma coisa bem interessante, veja o histórico de dividendos aí abaixo. Vira e mexe, ele solta os proventos maiores, de 2% de yield, 1,8%, né? Olha, veja 2022 como é que foi. Depois ele pagou um pouco ali, ó, em 23, em 24 ele chegou a pagar um dividendo maior ali em novembro, dezembro, e aí estabilizou em R$1 de novo agora em 25. Por quê? Porque ele faz vendas de fazendas, vendas dos seus land equities, ele entrega retornos muito bons, né, com esse tipo de ganho de capital. De tempos em tempos eles fazem isso. Pelo menos uma vez por ano eles costumam fazer isso, gente. E aí, em algum momento, eles vão te entregar um retorninho acima da média. O que acontece? Aí a cotação dispara. Aí enche daqueles caras caçadores de yield, porque tá pagando um pouquinho mais em 2, 3 meses. Aí ele entrega todo o lucro, né, e tem que voltar a entregar o resultado do fundo normal. Porque é o resultado normal que ele tem que entregar. Aí o que acontece? Os caras saem tudo vendendo desesperadamente e derruba a cota lá para baixo. Então esse fundo, ele é muito fácil pegar ele descontado por conta disso. No momento, tá? Ele está sendo aí negociado a 93,94, já chegou a 81, 80 alguma coisa uns meses atrás, tá? Tá quase o seu preço justo, o valor patrimonial dele é 972 hoje, 96,72, tem um PL de 1,8 bi, teve algumas emissões de fundo, então ele cresceu bastante, certo? E ele tem um valor patrimonial também bem estável, tá? É um fundo que costuma ter um valor patrimonial bem nivelado ao longo do tempo. Então, RZTR11, mais de 13% ao ano, dando um show na Selic aí, e tem um valor patrimonial estável, e é um fundo que você consegue surfar e comprar bastante ele abaixo do seu preço justo, o que significa, na minha opinião, comprar bem, tá? Você consegue comprar bem ele enquanto os desesperados estão vendendo. É a melhor coisa que tem. Eu adoro isso, sinceramente falando. Vamos então agora para o próximo fundo. O fundo também pagando mais do que o pagamento líquido da Selic, que eu vou falar agora, é o VRTA11, um fundo de papel, diferente do primeiro que era um fundo de tijolo que nós conversamos, focado em inflação. Ele é um fundo high grade, ou seja, papéis com boas garantias, de boa qualidade de risco, baixo risco e boa qualidade de crédito, certo? Este é o VRTA11, um fundo que já ultrapassou a barreira do tempo. Ele tem mais de quase 15 anos de história, entregando bons resultados, e o retorno ao longo do tempo deste cara ultrapassa os 300%, 350% de retorno total desde seu IPO lá em 2011. Este é um fundo dinossauro de mercado, um dos vovôs dos fundos de papéis e que até hoje performa com excelência. Certo? Este é o VRTA11 da Fator Veritar. A Fator, né? Empresas Fator, eles chamam agora. Vamos falar um pouquinho sobre ele aqui de forma rápida. Ele é um fundo com uma liquidez média de 1,6 bilhões. Entregou o último de rendimento de 85 centavos e hoje ele está cotado a 76,91.
o que dá aí um dividendo no mês de 1,10% ao mês. É isso que ele está pagando já com consistência há algum tempo. Nos últimos 12 meses, entregou 13,25% de dividendos, nos dando aqui, então, um retorno em 12 meses maior do que 12 meses da Selic após segurar o papel por 2 anos, já com a alíquota de 15%. 13,25%. 1,3 bi de mercado, é um fundo grande de papel, não é um pequenininho não, certo? O valor patrimonial dele está 83,76. Lembrando que num fundo de papel o valor patrimonial oscila bastante, porque é um fundo cheio de CRIs, cheio de cotas de outros fundos, cheio de papel. E por ser assim, é um fundo que é totalmente marcado a mercado. Então o P sobre VP num fundo de papel sempre vai ser muito mais realista e verdadeiro do que o P sobre VP de um fundo de tijolo. Porque o fundo de tijolo, existe uma empresa que vai lá avaliar os imóveis do fundo e fazer uma avaliação média do fundo. E aqui no P sobre VP, os ativos são avaliados a mercado. Então o P sobre VP desse fundo se movimenta muito mais e de forma mais realista. Por isso que a gente fala que um fundo de papel abaixo dos seus P sobre VP está barato de verdade, em grande parte das vezes. Por quê? Porque realmente existe um desconto entre o que está sendo vendido a mercado e o seu valor patrimonial de todos os ativos que são marcados a mercado. Portanto, esse valor é um valor real de desconto, certo? O P sobre VP desse cara hoje é 0,92, o que nos indica aí 8% de desconto, pagando 1,10% de dividend yield. Parece um bom negócio o VRTA 11 nos dias de hoje, não acha? Vamos dar uma olhada aí nos dividendos históricos do VRTA 11, ele é um cara que lá atrás, o Fundos Explorer só mostra pra gente a partir de 2016, né, mas esse fundo é desde 2011. Mas sempre pagou consistentemente, nunca teve um mês que deu problema que ele não pagou, sempre entregou um dividendo sustentável, né, e vem que nem um reloginho nos últimos tempos aí, mesmo com a inflação baixando, né, ele vem entregando um bom dividendo, sempre aí acima de 1,10% de yield, todos os meses, no ano de 2025 principalmente, né, entregou um dividendo estável o ano inteiro. Eu gosto dessa estabilidade, dessa previsibilidade de renda, certo? Vamos dar uma olhadinha no valor patrimonial dele. O valor patrimonial dele é um valor patrimonial que tem uma leve queda, mas lembrando que esse valor patrimonial aqui é muito movimentado por conta da marcação ao mercado dos seus ativos. Então, se nós nos basearmos aí de 2019 para agora, dificilmente ele vai ter um valor patrimonial que supere os 106 mesmo, porque a janela temporal de 2019, daí depois veio pandemia, daí veio guerra da Rússia e Ucrânia, veio mais um monte de coisa, tudo que afetou, taxa de juros subiu 2 vezes, foi até 13,75, caiu até 10 e voltou para 15, ou seja, não teve descanso o investidor nesse momento. Então, tudo que é ativo marcado a mercado sofreu nessa janela. É uma pressão macroeconômica, então é normal, gente. Isso aqui é normal. Eu até acho que ele segurou muito, tá? Ele ficou segurando aí, próximo aí dos 90, 90 e 100 por muito tempo. E agora ele tá com esse desconto e provavelmente ele volte a subir aí com a economia melhorando. Isso é natural, tá? Por quê? Porque os fundos de papel, como esse aqui, vão ter seus ativos, né, marcados a mercado para cima. Quando o juro começar a baixar, os juros futuros melhorarem, a economia, né, o fiscal melhorar, tudo isso vai fazer com que esse fundo eleve os seus ativos para cima, fazendo a média do valor patrimonial subir, certo? Então é natural, gente, pode ficar tranquilo em relação a isso, esse fundo está performando redondinho, tá? Esse fundo, ele tem aí bastante CRIs em carteira, vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Ele possui aí mais de 50 ativos em carteira, tá? É uma carteira bem diversificada, sendo aí suas maiores posições, mais ou menos 3,9% do patrimônio líquido do fundo, inclusive uma das maiores posições para um fundo que é puro sangue IPCA, uma das maiores posições do fundo, com um LTV alto, que eu não gostei muito, é a nova aquisição, que eles fizeram a CDI mais 4. Então, o fundo está querendo se proteger de alguma coisa aí, provavelmente pensando que o IPCA deva cair nos próximos meses. Muito, né? Então, 3,92% do fundo, a maior posição do fundo no momento é um CRI de CDI mais 4. É um high grade, era para ser um high grade, mas a garantia que nós olhamos aqui não é tão vantajosa assim, o LTV, né? Mas esses caras manjam do que estão fazendo. E o resto aí é praticamente 86% dos contratos desse fundo, dos CRIs desse fundo são IPCA. Minto, 93%. 93% são IPCA, contra aí 5% CDI. Tá muito tranquilo, o fundo tá redondinho e de acordo com suas características, né? Mais de 90% IPCA é o que a gente espera de um fundo puro sangue IPCA. Ele tem aí 86,5% de CRIs em carteira, o que a gente gosta, porque ele é um fundo de crédito, e fundo de crédito não tem que ficar inventando. Mesmo assim, ele tem aí 10,1% em
fundos, cotas de outros fundos imobiliários, e 3,4 em caixa. Ele já teve mais, tá? Mas aí deu bastante polêmico, deu bastante estresse, aí, bastante burburinho no mercado, e o fundo voltou a se posicionar mais forte em CRI, que é o que todos esperamos desse fundo, certo? O prazo médio aí da carteira do fundo é de 4,59 anos, então tá tranquilo. E a taxa de aquisição da média dos seus CRIs de carteira, né, é de IPCA mais 7,54%. Um high grade, né? Mas, com a marcação a mercado, né, e a taxa de marcação a mercado que a gente tem hoje, os ativos do fundo estão pagando aí IPCA mais 10,88%. Por isso que a gente está recebendo essa bolada de dividendos aí bacana, né? E a taxa de crédito dos CDIs, dos poucos que eles têm de CDI, né, são 5% ali, é de 4,16 e está pagando exatamente o que foi contratado, certo? O dividend yield médio dos fundos imobiliários que ele possui em carteira é de 14,49%, que é equivalente ao IPCA mais 8,8%. Bom também, né? Bom também. No preço que estamos hoje, gente, 76, nesse momento que eu estou falando durante esse vídeo, esse fundo está cotado a 76,92, se eu não me engano, 76,91, tá? Tem uma taxa de sensibilidade no relatório deles que mostra que esse valor, assim, que é equivalente a 77, né? Nós estamos 9 centavos abaixo de 77, seria que a carteira de CRIs dele seria equivalente a uma carteira de 15,50% ao ano. Legal, né? Isento. Isento. Mas por que o fundo não está pagando 15% ao ano? Porque ele tem 10%, né, do fundo em cotas de outros fundos imobiliários que pagam um pouco menos. Então acaba baixando o dividend yield e não entrega um dividend yield dessa magnitude. Embora que, se ele continuar pagando esses 1,10% ao mês, vai chegar muito próximo desses 15% que está dizendo aqui na taxa de acessibilidade, com certeza, tá bom? Esse é o VRTA, gente, é um fundo de papel, não tem muito que a gente ficar aqui se enrolando, é um fundo que está pagando mais que o Selic, é um fundo que funciona bem, redondinho, sem maiores problemas, uma carteira bem diversificada de CRI, mais de 90% baseado em inflação, e que tem aí quase 15 anos de história performando tranquilo, igual um reloginho, entregando bons dividendos para você. Esse foi o segundo fundo que nós comentamos aqui. Vamos então para o nosso terceiro fundo, e aqui vem mais um clássico de mercado. Como eu falei para vocês, os 5 fundos que estou trazendo hoje são fundos que performam bem ao longo do tempo, têm qualidade, têm tamanho, certo? E entregam um resultado consistente ao longo do tempo, e neste momento nos entregando mais do que a Selic, mesmo em altos patamares que a Selic está hoje. Esse fundo que nós vamos falar agora é o HGCR11, é mais um clássico de mercado, é o irmãozinho do HGLG, só que de papel, né? Seria aí o irmão diferente, certo? É um fundo que era da antiga Credit Suisse, daquela turma da CSHG, né? Que tinha uma equipe maravilhosa e que agora está sob comando do Pátria, né? Onde daqui para frente sabemos que será uma nova história, uma nova forma de trabalhar, mas acreditamos que, é como eu falo em outros vídeos, quando você compra, você recebe na sua mão uma picanha da melhor qualidade, um contrafilé da melhor qualidade, basta você fazer o churrasco bem feito, não tem muita frescura. Eles pegaram o filé mignon do mercado, eles só tem que preparar certinho e servir a galera. Não tem muito o que fazer. O Pátria só tem a se beneficiar disso tudo. E, naturalmente, nós cotistas que tivermos esse fundo, esse eu não tenho em carteira, vamos nos beneficiar em consequência, né, disso tudo. Porque os caras pegaram o que tinha de melhor no mercado e agora é só fazer um trabalho feijão com arroz que vai dar tudo certo. Tá bom? Esse é o HGCR11, é um fundo antigo pra caramba também. Ele é mais antigo que o VRTA que nós falamos antes. E esse cara aqui é lá de julho de 2010. Gente, desde o seu IPO em 2010, esse fundo já entregou aí um total return, segundo o próprio relatório deles, de 474%. Ele entregou demais, gente. Multiplicou o patrimônio quase por 6, né? Por 5 e mais 74%. Bizarrice total. Em 2025, né, entregou aí 9,4% até o momento. Foi baseado no valor da cota, aí, né, não foi tão bom o rendimento dele em 2025, mas como vocês estão vendo aí na tela, dados do próprio relatório, né, desde o seu IPO ele entregou 12,3% ao ano de rentabilidade. Isso desde 2010, gente, 15 anos de história. Entregou mais que o IFIX nem tinha, né, em 2010, entregou mais que o CDI, que entregou 9,8% nesse mesmo período, entregou mais que o IMAB, que entregou 11%, né? A inflação foi bem forte nesse período, né? A inflação ganhou do CDI nesse período. Veja só, né? A distribuição por cota dele nos últimos 12 meses ultrapassa, né, os 12,75% que a Selic paga líquida, né, no seu bolso. O dividend yield dele está na casa dos 13, gente. Aí desde fevereiro, em janeiro chegava a estar 14, tá? Chegou a 14,1 em janeiro. E aí desde então ele se mantém aí estável nos 13%. Caiu um pouquinho em outubro de 25, mas já estamos aí
um patamar muito bom de dividendo, né, acima dos 13%. E agora colocando os indicadores do Funds Explorer, que eu gosto bastante, temos aí, ó, 3,1 milhões de liquidez diária, R$ 1, né, de provento entregue no último mês, o que a gente sabe que vai dar mais de 1%, porque o fundo está cotado hoje a 93,60. 13,22% baseado nos últimos 12 dividendos, nos últimos 12 meses, então entregou aí bem acima do que a gente estava esperando, né? 13,22% é um ótimo provento isento de imposto. Patrimônio líquido do fundo, 1,5 bilhões, ele é praticamente do tamanho do Veritá, e ele é muito grande, cara. É um fundo muito bom e muito bem gerido. Sempre foi de excelência o trabalho que fizeram na gestão desse fundo, gente. A CSHG era a melhor gestora que nós tínhamos aqui até o Pátria comprá-la. Então, daqui para frente será uma nova história, mas eu acredito que esse fundo vai continuar sendo uma máquina de dividendos, tá bom? O valor patrimonial dele 96,93 e o P sobre VP dele 0,97, nos indicando aí 3% aí de desconto, tá bom? Este é o HGCR11, né, que agora é o Pátria Créditos. Como é que é o nome que eles colocaram? Pátria Recebíveis Imobiliários. Gente, esse fundo, ele tem aí um portfólio com 42 CRIs, tá? Diversificado em 6 segmentos: varejo, residencial, logística, corporativo, data center e hotel, sendo o varejo aí 40%, certo, da sua distribuição em relação aos seus CRIs, tá bom? Ele é bem diversificado geograficamente, como você pode ver, ele está em toda a costa aqui quase do Brasil, vai desde o sul lá costeando e um pouco do centro ali também, até lá próximo do Nordeste, certo? Ele é um fundo bem diversificado e com papéis de alta qualidade. Seus CRIs são CRIs de boa qualidade, tá? Esse é um fundo bem high grade e que ele surfa, né, momentos da economia, tanto com o CDI quanto com o IPCA. Ele nada conforme a maré. O LTV médio desse fundo é de 47, gente. Isto mostra o quanto ele é um bom high grade. LTVs abaixo de 50 significam que é bom para o fundo. As garantias são boas para o fundo. O devedor vai querer pagar o fundo porque as garantias, né, não cobrem tanto. Então eles se sentem na obrigação de pagar o fundo. Isso é bom para o fundo. Um LTV baixo é sempre benefício para o fundo imobiliário, tá? Um LTV mais alto beneficia mais o devedor do que o fundo imobiliário. A taxa marcada a mercado hoje desse fundo, tá, que é 92% IPCA no momento que eu gravo esse vídeo, sendo que esse fundo aqui já teve várias vezes com um CDI mais alto do que isso aqui. Ele não é fixo, sabe? Hoje ele está muito focado em IPCA, mas ele já foi o contrário também, tá? Depende do momento, certo? Mas a taxa marcada a mercado dele hoje é de IPCA mais 10 na carteira de IPCA e CDI mais 3,4 na carteira de CDI. Ele é bem high grade, gente. Esse fundo ele é bem tranquilo em relação a ser high grade, né? Ele não é um fundo agressivo, não. 7% do PL está alocado em outros fundos imobiliários, sendo outros fundos imobiliários muito bons também. Tem até um pouco de pimentinha ali, mas é somente 7% do PL, né? Ele também tem posição no VRTA, certo? Tem posição no Canip, que é muito bom da Quineia. O Game 11, que é um bom fundo. PCIP é um bom fundo. Aí vem, né, um RPR ali, né, mas com quase 0,14%. O CPTS também está meio patinando. A carteira deles de fundo imobiliário é meia boca, na minha opinião, mas é 7% do PL e a carteira de CRIs deles é um sucesso. Então, estamos tranquilos em relação a isso. Então, só para a gente finalizar, vamos dar uma olhadinha no valor patrimonial desse fundo, né? Tá meio bugado aqui, mas eu vou focar nos de 2017 para frente, onde está corretos os valores. Ele é, assim como o VRTA, ele teve a mesma ocorrência, né? O fundo ele teve uma queda leve e gradual no seu valor patrimonial, que é totalmente por conta daqueles mesmos fatores que eu falei do VRTA, né? A janela temporal não foi benefício para fundo nenhum, certo? De 2020 para cá. Então é normal você ver isso em fundos de papel por causa da marcação no mercado, tá bom, gente? Então esse é o HGCR11, um fundo maravilhoso, pagando aí mais de 13% ao mês, mais um aí de grande qualidade, dando um pau na Selic. Vamos para o próximo. Vamos então para o nosso quarto fundo, e o quarto fundo é mais um fundo de papel que está entregando resultado acima da média com uma gestão de excelência. Estamos falando aqui do KNSC11, um fundo que tem um funcionamento parecido com o HGCR11, um fundo que tem uma dinâmica entre CDI e IPCA parecida com o HGCR11, mas que neste momento está performando de forma diferente. É um fundo com uma gestão similar à do HGCR11, que no momento acredito ser até superior, que é a Quineia, é um fundo da Quineia, que pertence ao grupo Itaú, certo? E um fundo que entrega aí também, ao longo do tempo, bastante resultado para o seu cotista.
certo? Ele é um fundo que hoje tem uma liquidez média diária de 6,3 milhões, entregou o dividendo do último resultado aí de 0,09, e atualmente, baseado nos últimos 12 meses de dividendo, ele está com 13,39% de dividend yield, o que nos dá mais uma opção aí, entregando mais que a Selic. 1,8 bilhão de patrimônio, é um fundo robusto, grande, 8,76% de valor patrimonial. E o P sobre VP dele está em 0,98, nos indicando um possível desconto de 2%. Cara, esses fundos todos que eu estou citando aqui, há uns meses atrás, estavam todos com 20% de desconto, 15% de desconto, 17% de desconto. Veja como o mercado já subiu bastante. Então, não podemos perder essas oportunidades de comprar a bons preços, tá? Ainda estão a bons preços, mas o desconto já é muito inferior ao desconto que nós tínhamos um pouco para trás, poucos meses atrás, tá? Então esse é o KNSC 11, gente. Ele é um fundo da Kinea que ele veio para cobrir uma lacuna que a Kinea não tinha. A Kinea tem o Canip 11, que é para investidor qualificado, né? Que investe somente em inflação. Ele é tipo VRTA, ele é puro sangue em inflação. E eles têm o KNCR 11, que é gigantesco também, que é somente CDI, 100% CDI. Então eles tinham 100% do lado, 100% do outro, certo? Mas eles não tinham meio termo. Então o KNC, ele chegou para ser esse meio termo, onde ele surfa o CDI e a inflação, aproveitando o melhor dos dois mundos, equilibrando a balança, certo? Ele não é tão radical para um lado nem para o outro, certo? Então o KNC veio para cobrir essa função, né, nos fundos da Kinea e fez essa cobertura de forma maravilhosa. Eu tenho ele em carteira por conta disso, certo? Vamos ver os dividendos históricos aí do KNSC 11. Ele é um cara que pagou aí entre 9 centavos e chegou a pagar 14 centavos lá em meados de 2021, tá? Mas a média dele é entre 9 e 11 centavos aí nos últimos 3 anos, tá? Entre 9 e 11 centavos. E ele fica surfando, né, esse nivelamento de dividendos ao longo do tempo. Veja que numa janela ruim, né, para os fundos imobiliários, que foi de 23, 22 até agora, ele entregou aí, cara, sempre acima de 1%. 1,10, 1,5, 1,27, 1,37, 1,04 agora nesse último mês. Mas lá atrás, em alguns momentos, ele chegou a entregar, lá em 2021, dividendos de 2,37%. Lá em janeiro de 21, em novembro de 21, entregou 2,41%. Isso é bizarrice total, sabe? Num fundo com a qualidade que nem é, isso é maravilhoso, gente. Ele é um fundo que não é tão antigo, né? Ele é lá de novembro de 2020 e vem performando com excelência ao longo do tempo, certo? O valor patrimonial dele é um valor patrimonial também estável. Ele é mais estável do que o VRTA e do que o HGCR11, que vem se posicionando mais em inflação. Então a marcação a mercado tem pegado mais forte. Esse aqui ele é bem meio a meio, né? Como vocês podem ver na tela, ele tem uma alocação aí de 57% IPCA e 40% CDI, 2,2 em caixa, certo? A alocação por setor dele ele é bem focado aí, ó, em escritórios, né, e residencial. Depois ele tem também residencial pulverizado, então só de residencial ele tem aí mais de, ele tem 40% quase praticamente 40% do seu portfólio em residencial, mais de 40%. Então ele é um fundo que tem bastante CRI focado no setor residencial. O VRTA lá de trás, ele é mais focado em construção e o HGCR11 era no varejo. Tá? Então veja que são fundos de papel que você pode ter todos em carteira e são fundos que atuam com pesos em setores totalmente distintos. Tá? Isso eu acho muito interessante também. A taxa média de entrega da carteira desse fundo é de IPCA mais 10,60 ao ano, marcada a mercado no momento. Tá? E a parte CDI é CDI mais 3,09% ao ano. Um high grade total, né? Totalmente high grade. Veja que eles não arriscam muito, mas eles têm uma entrega estável e estabilizada ao longo do tempo. Isso para nós é muito bom, gente. Sem sombra de dúvidas, isso para nós é muito, muito, muito bom. Então esse é o KNSC 11, outro fundo entregando acima de 13% para você, que busca ótimos fundos com bons resultados. Eu só estou trazendo aqui fundos filé mignon de mercado, só fundo top. Não tem muito o que falar aqui porque ele é um fundo de papel, então muitas coisas que eu já citei nos anteriores vale para todos, né? Mas entenda que cada um desses aqui que eu estou citando trabalha de uma forma diferente. Né? Um mais varejo, um mais CRIs corporativos, né? E o outro mais pulverizado e residencial. Então esse é o KNSC 11, mais um fundo super interessante. Já esquecendo, vamos ver quanto foi o retorno total dele nesses 5 anos que ele tem de existência. Ele surgiu em novembro de 2020 e ele já entregou 72% de rentabilidade para os seus cotistas, no total return, né, ajustado aí com os dividendos ao longo do tempo. Então, é um fundo que vem entregando um bom resultado, né, é um fundo que entrega consistentemente um dividendo bem equilibrado, com pouca volatilidade, então você tem uma previsibilidade de renda muito boa
para você montar a sua carteira, correto? Esse é o KNSC11, um baita fundo imobiliário que nós temos aí na nossa disposição. Não é para investidor qualificado, todos podem investir e entregam resultado acima da média de mercado também, sendo um fundo de CRIs high grades, de baixo risco e alta qualidade de crédito. Vamos para o próximo fundo. Então, para finalizar, eu trouxe uma pimentinha aqui para vocês. Pouca gente eu sei que conhece, WHGR11. Este aqui é um hedge fund, é aquela nova categoria de fundos imobiliários que de uns tempos para cá vem se destacando no mercado, entregando bons resultados. Esse carinha aqui é o maior dividend yield da nossa lista de 5 fundos hoje. Ele é o menor fundo, ele é o mais novo, ele é um fundo mais novo, então, naturalmente, ele é um fundo aí com patrimônio líquido de 299 milhões, tá? Ele é um fundo pequenininho, perto dos outros, mas um fundo que está redondinho, performando maravilhosamente bem nos últimos meses. 390 mil de liquidez diária, que te permite aí o pequeno investidor entrar e sair com certa tranquilidade, não chega a ser aqueles de 7, 6, 5, 2, 3 milhões de liquidez como os outros, mas ainda assim uma liquidez que para nós, pequenos investidores, é muito tranquilo para entrar e sair, tá bom, gente? Entregou o último rendimento aí de 10 centavos por cota, sendo que ele está cotado hoje a 8,86, o que nos dá um dividend yield aí mensal de 1,12% nesse último resultado, na última entrega. 1,12% de dividendo. Ele entregou praticamente 14% aí nos seus últimos 12 meses, né? 13,99%. Ele subiu um pouquinho, né? Subiu 1,37%, então ele estava mais de 14%, dando quase uma Selic nominal aí, né? Uma Selic bruta no ano. Um valor patrimonial de 9,68% e um desconto aí de 9%, né? P sobre VP de 0,91%. Vamos ver os dividendos dele nos últimos meses. Dividendo estável aí, desde 2022, ele entrega aí na casa entre 11 e 10 centavos. Ele mantém esse dividendo constantemente. Às vezes, um mês que outro vem menor. Veio um mês muito fraco ali, que foi julho de 25. Mas, no outro mês, já estabilizou de novo, né? Então, ele entrega um dividendo estável e estabilizado ao longo do tempo. Ele tem uma linha bem tranquila, sem muita volatilidade nos dividendos, né? Já teve dividendo de 1,6%, 1,7% ao mês. Pô, 1,38, 1,20, então ele entrega muito bem, gente. 1,15 no último rendimento, ele entrega um dividendo bacana. Vamos ver o valor patrimonial dele nesse pouco tempo de existência, como é que tem se comportado. No Funds Explorer não tinha o valor patrimonial do fundo, mas eu encontrei aqui no relatório deles a cota patrimonial ajustada. É claro que aqui eles colocam um dividendo também, tá, gente? Mas se você ver a cota patrimonial ajustada, ela é uma reta, né, para cima, muito tranquilo, né? 48,9% aí de elevação, né, da cota patrimonial ajustada. A cota a mercado ajustada 41%, que também é tranquilo, né? E o IFIX acumulado aí no período, eles têm que mostrar que é DFIX, né? 34%. Não gosto muito desse gráfico aqui, porque eles não colocam a cotação patrimonial, né? Eles colocam a cota ajustada por dividendos. E esse é um fundo que tem evoluído de cotistas bastante ao longo do tempo, ultrapassou seus 14.300 cotistas já na evolução, que eu vou mostrar o gráfico para vocês aí, bem tranquilo e bem próspero esse fundo, apesar de pequeno. Aquela tabela de acessibilidade, né, desse hedge fund aqui, o hedge fund, para quem não sabe, gente, é um fundo que pode investir em tudo, fundo papel, tijolo, permuta, CLCI, CRI, pode investir em tudo, gente, ações de construtoras. Hedge fund é como se fosse um multimercado dos fundos imobiliários, ele investe em tudo, só que com os benefícios do mercado de fundos imobiliários, né, como a isenção. Então é bem tranquilo para dividendos, né? Hoje o fundo está aí na casa dos 8, cotado na casa dos 8,86, é isso mesmo? 8,86, e como vocês podem ver na taxa de acessibilidade, 8,86, ele estaria aí pagando uma carteira de IPCA mais 12,55 e CDI mais 7,92 e IGPM mais 14,69. Seria este nível de cima, né, da mediana ali de 9,02 seria o valor que nós estamos no momento recebendo. Então, IPCA mais 12,55 seria a média da carteira dele nesse momento, segundo a tabela de acessibilidade. Um fundo aí que, apesar de ser um fundo hedge fund, ele é praticamente um fundo de papel, gente. Ele tem aí, ele tem 7%, né, de permuta em imóveis residenciais, ele tem aí 1,2% em ações, e ele tem 15% em fundos imobiliários, sendo o Canip, que é um fundo de papel, e o MCRE, né, que também é um hedge fund focado bastante em papel. Então, desses 15% é tudo papel. E ele tem aí mais 74% em papel, sendo um foco maior em PCA do que em CDI, tá?
Então a carteira dele é mais focada em IPCA do que em CDI. Aqui a exposição por indexador, né? 75% do fundo indexado ao IPCA, 22,4% CDI e 2,5%, né, de IGPM. E aqui nesse caso, né, 23% em shopping centers, gente, na exposição por segmento de FIIs e ações da carteira e 29% em hedge funds. Bacana. Aqui a alocação por segmento, esse também é mais focado no residencial e depois vem logístico. Então veja aqui na carteira de crédito dele, a carteira de crédito não, na carteira desse hedge fund ele é mais focado em residencial, assim como o fundo de papel que nós olhamos anteriormente, né, o KNSC. Na carteira de ativos desse fundo ele é totalmente diversificado, né? Tem até mesmo da Arena MRV de Belo Horizonte, lá o estádio do Atlético Mineiro, o CRI. Tem CRI do Açaí, da Brookfield, escritórios. Então, assim, eles são mega diversificados, gente. Esses caras é um hedge fund de verdade, é um fundo imobiliário que pode investir em tudo, entregando um bom resultado, e o total return dele, ao longo do tempo, é bem interessante. Apesar de ser um fundo basicamente novo, ele entregou aí para seus cotistas de 2022, meio de 22 para cá, 23, 24, 25, então tem 3 anos e um pouquinho, ele entregou mais de 30%, 32 ponto alguma coisa por cento, 32,19% de rentabilidade de total return, o que dá aí, gente, né, um bom retorno, sendo que todo fundo imobiliário no primeiro ano geralmente não tem uma entrega muito boa, porque ele tem que, né, captar, crescer um pouquinho, se encorpar, começar a entregar o resultado certinho. Tá? Então esse fundo, principalmente nos últimos 2 anos, ele está performando muito bem, entregando um resultado sólido, e que eu acho que esse fundo é uma pimentinha próspera para a carteira de muita gente que está buscando por um hedge fund de qualidade na carteira. Eu acho que é só questão de tempo para esse fundo performar em um bull market, né? Fazer novas emissões e crescer bastante, encostar no 1 bi de patrimônio aí, como os grandes fundos, tá? Então esse é o WHGR11, um hedge fund que está performando bonito, sendo o último fundo que eu trouxe aqui nessa lista de 5 fundos pagando mais que a Selic para você. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Essa não foi um vídeo de análise de fundos, mas eu quis trazer aqui, né, no momento em que o IFIX está subindo, que vem aí provavelmente o rally de Natal agora, e também de um ano que se inicia, com muita coisa que tem por acontecer. Eu trouxe aqui para vocês 5 opções que estão pagando ainda com desconto e acima do que a Selic te paga em um ano, baseado já na sua menor alíquota, que você pode resgatar somente depois de 2 anos. Então, espero que tenha gostado. Comenta aqui embaixo se você tem algum deles ou se está pensando em entrar em algum deles. E me dê a sua opinião, é sempre interessante aprender com você. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo, gente.